nós, mulheres negras, que somos as mais afetadas, que temos menos acesso a tudo, como é a vida dessas mulheres, por exemplo, é, quando elas engravidam, né? Quando elas e ao engravidarem, sem condição de ter os seus filhos, elas decidem fazer o aborto, ou quando elas decidem ter os seus filhos, por qualquer que seja a razão, como é a vida que elas têm com os seus filhos. Porque também existe uma hipocrisia muito grande do Estado, né? Primeiro que ele não dá condição das mulheres nem terem e nem de tirarem os seus filhos, apenas condena, mas também não dá condição dessas mulheres, ao decidirem, criarem os seus filhos com dignidade. Vocês me contem como é no dia a dia, nessa batalha, nesse movimento, é o que eu sei que atua no movimento negro, que é do movimento do Quilombo Raça e Classe. E você, Rebeca, me contem como é isso no dia a dia com as mulheres que vocês convivem, essa batalha diária para sobreviver e quando elas engravidam, quando elas decidem ou quando elas não decidem ter os filhos. Eu queria uma opinião. Vocês acham que o Estado era quem deveria decidir sobre a vida das mulheres? Esse Estado machista, por exemplo, Rebeca está me falando do ministro, né, de Barroso. Agora me falem, por exemplo, do Congresso Nacional e dos governos sucessivos. Como é que a gente pode confiar a nossa vida a um Estado como esse? Vocês acham que eles, por si só, eles têm condição de fazer esse debate, eles decidirem? Acham que isso é correto? Que são eles que devem decidir sobre as nossas vidas? Ou deve ser um debate coletivo que envolvam as mulheres, que esclareçam as mulheres? Como é que a gente faria isso? Primeiro que a questão do aborto é uma questão de saúde pública e não de opinião pessoal, principalmente de opinião pessoal masculina, né? Infelizmente, a ideologia machista entranhada na nossa sociedade, que educa nós, mulheres e homens, inclusive nela, inclusive ganhar as mulheres trabalhadoras, a gente sabe que é um debate polêmico, porque, infelizmente, o debate religioso atravessa essa discussão, e aí fica muito difícil quando muitas mulheres usam a Bíblia, né, ou um debate que eu acho muito raso, de que você é uma pessoa ruim, você é uma assassina, porque você defende a descriminalização do aborto. Então, fica muito difícil. É óbvio que não, que o Estado não deveria legislar sobre os corpos femininos, sobre os nossos corpos. E na questão do aborto, para as mulheres negras pobres da periferia, a violência ela é muito mais cruel em vários níveis, né? Desde a falta de assistência, porque existe aí atravessado e combinado junto com o machismo o racismo, né? Então é uma coisa que se combina essa opressão machista e racista em cima da mulher negra, aquele corpo negro que já é coisificado, que já é marginalizado, ele não tem direito a nada, ele não é visto como um corpo humano, né? Então, aquela mulher tem que sofrer, por isso as mulheres negras, inclusive, são as principais vítimas da violência obstétrica, né? Não é dado direito a essa mulher à assistência, nem para as políticas legais do aborto, como bem a Rebeca lembrou, muito menos para a maternidade, porque a maternidade ela é uma imposição da sociedade machista, ela deveria ser uma escolha da mulher, mas ela se transformou numa imposição. Só que essa sociedade machista do capitalismo é uma sociedade hipócrita, que não garante condições nem para a mulher que quer ser mãe. Eu sou uma mãe solo, não é uma escolha ser uma mãe solo de 2 meninos negros, e eu tenho que me virar nos 20, nos 10, nos 30 para garantir condições como mãe para esses 2 meninos negros, que são meus filhos e que sofrem também todos os reveses de serem meninos negros numa sociedade racista. Então, é muito difícil, é uma grande hipocrisia esse debate. Só para tu teres uma ideia, eu estava agora no Facebook e estava fazendo uma conversa sobre futebol. E o cara foi no meu Facebook e viu o cartaz da live e disse que eu era uma pessoa ruim, porque eu estava defendendo a legalização do aborto. Então, e é um menino muito mais novo. Então, assim, nós precisamos ganhar consciência da nossa classe para esse debate, porque está na ordem do dia. O que a Rebeca fala dessa lentidão da justiça, inclusive, é porque é uma justiça burguesa e machista, que não tem interesse algum. O Barroso não tem nenhum interesse em legislar. E o presidente Lula, menos ainda.
Porque, inclusive, a fala do Lula é uma fala muito, quase que criminalizando uma luta histórica do movimento de mulheres, né? Uma luta histórica das mulheres trabalhadoras em relação ao aborto, se recusando a discutir e fazendo cartas, inclusive, aos líderes da bancada religiosa, se comprometendo, inclusive, a não discutir uma pauta histórica das mulheres trabalhadoras que o elegeram. Então, é um absurdo sem tamanho. Por isso que nós, mulheres trabalhadoras, só podemos confiar na nossa força para fazer avançar essa discussão. Na minha opinião, é isso. Olha, Well, eu vou concordar com 100% com você. Nesse congresso, eu não confiaria eles legislando sobre qualquer pauta, sobre qualquer assunto que remeta a nós, mulheres, ou sobre os nossos direitos, ou sobre qualquer que seja o tema. É um congresso machista, elitista, onde o patriarcado ele impera, a religiosidade hipócrita impera. Então, assim, nesse congresso, se puder, por favor, não legisle sobre os nossos corpos, né? E concordo contigo que aborto é questão de saúde pública. Não é questão de opinião, do que eu acho, do que eu deixo de achar. Nós aqui no Vivas nos deparamos com muitos discursos de mulheres vítimas de violência que falavam assim, olha, eu nunca fui a favor do aborto, até precisar de um. Mulheres religiosas que chegam até a gente usam o discurso de que se eu passei por tudo isso, e aí a gente pode colocar na violência sexual, mas também numa gravidez indesejada, porque é uma tortura você viver uma gestação indesejada, elas falam que esse sofrimento que elas estão vivendo, se Deus permitiu que elas chegassem até o Projeto Vivas, então era desejo de Deus que elas tivessem a decisão sobre seus corpos. Então, esse discurso religioso, esse discurso moral, ele não cabe quando as mulheres elas precisam de um aborto. Então, é muito complexo, né? A gente vê homens aí querendo falar sobre você é assassina, você é isso, você é aquilo, mas tá aí o seu coleguinha que faz um abandono dos filhos que já estão nascidos, a 5 milhões de crianças que não têm o registro do pai. Também sou mãe solo. É como eu falo para os meus filhos, às vezes vocês parecem ser órfãos de pai vivo, porque é isso. Mas, assim, não cabe essa discussão. Cabe falar sobre os nossos úteros, sobre os nossos corpos, sobre os nossos projetos de vida. Então, às vezes as pessoas falam, né, polêmico, né, aborto. Não vamos falar de aborto porque assusta as pessoas. Assim, mas assusta por quê? E aí eu falo e fico esperando a resposta sincera da pessoa, mas por que assusta? O que assusta são as 20 mulheres que chegam todos os dias no Projeto Vivas procurando a fazer um aborto legal. E aí, quando a gente fala de classe e raça, uma coisa que eu esqueci de citar é que tem uma diferença muito grande, né? As mulheres que chegam já decididas, eu vou para a Argentina, vou fazer uma interrupção, adivinha qual é a cor que elas se autodeclaram? São mulheres brancas, graduadas, pós-graduadas, já são mães, ou a maternidade não é o seu momento, mas elas têm um companheiro ali do lado. E adivinha quem são as mulheres que chegam pra gente e a gente identifica que são vítimas de violência sexual e encontraram N barreiras até chegar ou num serviço ou na gente? Adivinha a cor delas? Ou aquelas que morrem em abortos clandestinos. Exatamente. São jogadas na cova rasa, porque nem direito a um enterro digno essas mulheres. São mulheres negras, pobres. Exatamente. Periféricas, são meninas de até 14 anos, são mulheres que têm vergonha do que acontece e não tem uma pessoa com quem elas possam contar. A gente fala que quando elas chegam no Projeto Vivas, a permanência dela conosco geralmente é de 2 semanas. Nessas 2 semanas, nós viramos as melhores amigas delas, porque elas não têm com quem contar. Então, é um ambiente solitário dessa mulher vítima de violência sexual. A gente teve um caso muito emblemático ano passado, que foi o caso da Miriam. A Miriam era uma mulher indígena, mãe de 2 filhos e vítima de violência sexual pelo ex-parceiro. Ela chega até nós pela Secretaria de Saúde de um município do Paraná,
precisando de se deslocar do Paraná para São Paulo para acessar um aborto legal, porque ela já tinha passado das 20 semanas, onde era o limite ali do Hospital das Clínicas de Curitiba. E aí a gente faz uma interlocução com essa secretaria, com o Nudem, com a própria Miriam, e a gente consegue que ela fosse atendida, só que no meio desse entrave, a própria secretaria que se dizia ajudar ali no momento, quando chega no momento onde a gente, conseguiu a vaga, vamos viajar, eles começam a fazer um assédio, tipo assim, a gente precisa ver direitinho aí como é que você vai, porque você sabe, né, você pode ser processada. E uma mulher que tinha certeza de que queria fazer a interrupção, ela começa a andar para trás. A andar para trás até um ponto dela não nos responder mais e a gente entender que ela opta por seguir a gestação, que também é um direito dela, mas ali naquele caso a gente sabe que foi um assédio, assim, violento. E aí, alguns meses depois, a gente recebe a notícia que a Miriam tinha falecido no parto. Uma mulher indígena faleceu num parto. De um parto onde ela poderia ter feito um aborto legal e poderia ter tido outro caminho. Mas não, o caminho da Miriam foi levado ali por todos que conduziram o caso dela até a morte. Hoje a Miriam, ela faleceu, o bebê nasceu, a família está criando, mas ela deixa aí já os outros 2 filhos que ela tinha órfãos. Isso é... O que eu posso falar, se não culpa do Estado? Então, assim, foi um momento muito chocante para a gente o ano passado, com a morte da Miriam, mas ele escancara a realidade das mulheres negras, pretas, pardas, indígenas, as meninas, as periféricas, que são sempre as que morrem, as que são presas, as que são denunciadas, e onde as mulheres brancas e de classe média e de uma alta escolaridade simplesmente burlam a legislação e vão para outro país para acessar o aborto legal e seguro.